Segundo livro de Samuel, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 14. Quem encontrou diz amém. E passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca e a todos os beritas. E ajuntaram-se todos e também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel-Bet-Maaca e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, peço-vos que digais a Joabe, chega-te cá para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva? E disse ele: Ouço. Então falou ela dizendo: Antigamente costumava-se falar dizendo: Certamente pediram conselho a Abel e assim o cumpriram. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para as suas tendas, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Bem, amados, nós estamos aqui diante de um texto que fala de um momento de crise, de profunda instabilidade na nação de Israel. Davi vinha de uma trajetória de problemas que começaram quando ele, por um descuido, abriu uma brecha para que um grande escândalo sucedesse no seu reinado. Eu lembro, quando era mais jovem, de ouvir de um pastor amigo um conselho que eu sempre trouxe comigo. Ele me disse: eu estava vivendo um momento que Deus estava cumprindo algumas promessas na minha vida, promessas assim muito especiais. Lembro-me que eu estava indo ao campo missionário e um pastor amigo meu disse: André, tenha muito cuidado quando Deus estiver cumprindo as promessas na sua vida, porque normalmente é nesse momento em que, às vezes, a gente baixa um pouco a guarda. E esse pastor citava o exemplo de Davi, e ele comentava que, enquanto Davi esteve sob perseguição, Davi sempre esteve muito atento, buscando a Deus, compondo salmos e em uma conexão muito profunda com o Senhor. Davi, na verdade, baixou a guarda quando ele está num momento onde praticamente todas as principais promessas da sua vida se cumpriram. Ele estava no trono, ele estava consolidado no seu reinado, Deus estava fazendo muita coisa prosperar, e num tempo de guerra, Davi estava passeando no palácio. E aí você conhece a história, ele teve aquele envolvimento com Batseba, e o que trouxe consequências terríveis para ele, e uma das consequências do pecado de Davi foram os grandes problemas familiares que foram desencadeados a partir daquele incidente. O profeta Natan havia dito a Davi que a espada não se apartaria da sua casa, e você conhece a história, isso apenas para você ter uma noção desse contexto. Aquele problema gera uma crise familiar que passa por uma relação incestuosa entre Aminon e Tamar, de forma forçada. Aquilo aconteceu na forma de um estupro.
depois gera um sentimento de vingança no coração de Absalão, que também era um dos filhos de Davi, e Absalão espera que Davi tomasse uma medida, espera 2 anos. Davi, apesar de ser um grande homem de Deus, contudo era um desastre como pai, e a omissão de Davi no incidente com Tamar fez com que Absalão tramasse a morte de seu irmão Aminon. Depois que isso acontece, ele acaba indo refugiar-se na casa do seu avô, Talmai, que era rei de Gerar. Depois ele volta, fica um tempo sem contato com o rei e termina brotando no coração de Absalão um sentimento de revolta. Absalão promove uma rebelião contra o seu pai a fim de tirá-lo do trono. Davi, que era um homem que tinha homens fiéis ao seu lado, consegue conter aquela rebelião, e quando as coisas pareciam que iam se acalmar, terminou de forma muito trágica, porque Davi não queria que Absalão morresse, mas Joabe, ignorando a orientação do seu rei, dispara dardos em Absalão, que na fuga fica preso pelos cabelos, no galho de uma árvore, e ele morre. Davi chora amargamente, e quando parece que toda aquela avalanche de crises está terminando, aí aparece um elemento da tribo de Benjamim, chamado Seba. E uma coisa que a gente percebe em Seba é que, quando alguém promove uma rebelião, que parece que vai dar em alguma coisa, e no final das contas aquela rebelião é contida, é comum surgir alguém que olhe para aquela situação com a ideia: essa rebelião não deu certo, eu vou tentar do meu jeito. Basicamente, esse é o espírito que está em Seba. A rebelião de Absalão não atingiu o êxito que se esperava, apesar de ter ao seu lado Aitofel, que era um homem que tinha um conselho, uma estratégia fantástica. Davi, eu costumo brincar com esse texto, dizendo que foi Davi que criou o serviço de contra-espionagem, porque Aitofel era alguém que estava no reino esperando uma oportunidade para destruir Davi. Mas Davi tinha um amigo fiel a ele que ficou lá em Jerusalém para frustrar o conselho de Aitofel. A gente sabe que Aitofel era alguém que nutria muito ódio sobre Davi, porque quando o seu conselho é frustrado, ele perde o sentido de viver e comete suicídio. Então, Davi tinha homens fiéis, mas assim, isso trouxe muito desgaste para ele. Essa rebelião é contida. Então você observa que Seba é alguém que está olhando como quem diz: a de Absalão, a rebelião de Absalão não deu certo, mas a minha vai dar. E ele consegue arregimentar homens para a sua empreitada, para o seu propósito. E o que acontece? A Bíblia diz que Seba, ele passa por todas as tribos de Israel. O versículo 14 que nós lemos diz: e passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca. Ou seja, a cidade de Abel-Bet-Maaca, que os estudiosos consideram uma metrópole, quando falam que era uma cidade que tinha características de mãe, era pela sua estrutura, pela sua posição. Mas uma das coisas que chamou minha atenção, meditando na história dessa mulher, é o sentimento, o que é que leva Seba. Porque se ele passa por todas as cidades de Israel até Abel-Bet-Maaca, é como que o objetivo principal dele é chegar ali. E a pergunta é: o que é que levou Seba a dirigir-se àquela cidade? Seria a questão da fortificação, da estrutura? Quando nós observamos o que o texto diz sobre aquele lugar, nós entendemos ou deduzimos que o que motivou Seba a buscar aquela cidade, especificamente depois de ter passado por todas as tribos de Israel, era porque para Seba era estratégico alcançar o apoio ou conquistar a influência daquela cidade. Por quê? Porque Abel-Bet-Maaca era uma referência
para a nação, na influência que exercia. Observe, por exemplo, o que diz 2 Samuel capítulo 20, versículo 18. 2 Samuel capítulo 20, versículo 18. Veja o que aquela mulher, ela diz a Joabe, quando ela cita a principal característica daquele lugar. Ela diz: antigamente costumava-se falar, dizendo, certamente pediram conselho a Abel e assim o cumpriam. A nossa versão corrigida, que é a mais popular, às vezes não deixa o texto assim tão claro, mas se você procura uma versão mais contextualizada, você vai entender que o que aquela mulher estava dizendo para Joabe era que Abel, ela estava resumindo aqui, simplificando o nome, Abel Bet-Maaca era um lugar de referência. Alguns estudiosos dizem que quando aconteciam questões litigiosas em Israel, quando não se chegava a um consenso, eles iam para aquele lugar, porque eles entendiam que em Abel Bet-Maaca há a influência de pessoas maduras, pessoas saudáveis, pessoas que têm capacidade de julgar, de dar um conselho, de dar uma direção, de dar uma palavra que determina a resolução de problemas. Então, o que se decidia, o que se falava, o que se aconselhava, a palavra daquele lugar, a característica principal daquela cidade, era um pensamento centrado, um pensamento coerente, e era uma cidade que exercia influência sobre toda a nação. Então, se Seba conquista aquela cidade, se ele consegue plantar uma semente de desobediência e de rebelião, consequentemente, aquilo traria um desdobramento de influência em toda a nação. Era como que o propósito era gerar o seguinte: se a nação de Israel percebe que Abel Bet-Maaca, se todas as demais tribos percebessem que a cidade de Abel Bet-Maaca estava apoiando Seba, isso provavelmente influenciaria toda a nação a seguir no mesmo caminho. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Satanás sabe quem exerce influência no meio do povo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. E quando alguém, escute isso, quando alguém com uma má influência se levanta para causar, para promover desobediência, rebelião, sentimentos malignos e destrutivos, quando alguém com esse tipo de influência se levanta no meio do povo de Deus, só tem um remédio: é alguém com mais influência, agora com uma outra índole, com uma índole de caráter, de princípios, se levanta com vacina, com antídoto para neutralizar esse tipo de veneno. Você vai perceber uma coisa, sem querer sair do foco, eu preciso fazer essa afirmação para você entender uma coisa interessante. É a nossa identidade que vai determinar o nosso tipo de ação. O que é que a Bíblia fala sobre Seba? Qual é a característica, como é que ela identifica? Porque a identidade de Seba vai determinar suas ações e o tipo de influência que ele vai exercer. O que é que a Bíblia diz sobre ele? É só ler 2 Samuel capítulo 20, versículo 1. O que é que diz? Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era... Qual era a característica que identificava Seba? Seba era o quê? Era um filho de Belial. Isso aqui é uma expressão típica da língua hebraica, mas, gente, me permita, pastor, um filho de Belial é alguém sem caráter, alguém que não presta, alguém que só se levanta para promover ou disseminar aquilo que é maligno. E qual é o remédio para conter a influência de um filho de Belial? De alguém que quer promover desobediência, rebelião, desrespeito à autoridade constituída por Deus. Qual é o remédio para isso? É alguém saudável para promover uma influência no sentido oposto.
Se a gente olha do ponto de vista do mundo espiritual, é como que Satanás levanta Seba. Deus levanta uma mulher sábia. O que é que a Bíblia fala sobre essa mulher anônima? Olha o que é que diz. Como é que ela se identifica? O que é que ela diz? Eu sou uma das pacíficas e das fiéis. Eu sou o quê? Eu sou pacífica e eu sou... Olha, preste atenção nisso aqui. Eu gosto quando você dá glória, mas segura um pouquinho, porque eu preciso muito que você entenda isso aqui. O que vai definir a nossa identidade em Deus são os princípios que norteiam a nossa vida. Por que é importante a gente compreender sobre princípio? Porque quando a gente olha para Deus, a gente percebe uma coisa interessante em Deus. Deus, às vezes, Ele é capaz de quebrar protocolos. Deus quebra protocolo. Como assim, pastor? Quer ver um protocolo? Um protocolo. Quem chega primeiro é atendido primeiro. Aí Jesus diz, tem muito primeiro que vai ser último e muito último que vai ser primeiro. O que é isso? Quebra de protocolo. Quer ver outro protocolo? É que normalmente o filho primogênito, ele está numa posição de vantagem em relação aos demais filhos. Mas aí um patriarca que está determinando o futuro da sua descendência vai abençoar, e aquela bênção tem um caráter profético que vai determinar o futuro daquele descendente da sua família. Aí na hora de abençoar, o patriarca faz isso. Quebrou o protocolo. Alguém, não, pai, está errado. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas escute. Quando Deus diz assim, o maior servirá o menor. Gente, Deus pode quebrar protocolos, porque quebrar um protocolo não invalida o caráter de Deus. Agora, se existe uma coisa que Deus nunca vai quebrar, é princípio. Nunca. Deus não abre mão de princípios. Obediência, fidelidade, respeito à autoridade constituída, unidade. Deus não abre mão disso nunca. Interessante quando ela diz, eu sou uma das pacíficas e fiéis. Aí eu fui estudar a etimologia, a raiz da expressão pacífica e fiel. E segundo o dicionário de Strong, quando ela diz, eu sou uma das pacíficas, pacífico aqui significa não apenas uma pessoa que está de bem com a vida, assim, uma pessoa que está ausente de conflitos. Porque tem gente que tem uma ideia equivocada sobre ser pacífico ou ser uma pessoa de paz. À luz da Bíblia, isso aqui parece meio contraditório, mas à luz do texto bíblico, uma mulher pacífica tem que estar disposta a usar a espada para manter a paz. Eu vou lhe explicar por quê. A palavra pacífica aqui significa viver em paz, estar sadio, ou seja, ser uma pessoa saudável, do ponto de vista moral, espiritual, emocional. Estar em uma aliança de paz. Isso aqui é interessante, porque quando a gente olha para o Evangelho, o conceito de paz, à luz da palavra de Deus, à luz dos Evangelhos, das Epístolas, estar em paz significa estar em paz consigo mesmo, estar em paz com o próximo e estar em paz com Deus. Você vai entender daqui a pouquinho porque que eu estou falando isso. Quando ela diz, eu sou uma das pacíficas e uma das fiéis, ser fiel significa ser confiável. E, curiosamente,
na raiz do termo fiel aqui, a tradução do termo original ainda permite o seguinte: ser confiável, ser fiel, ou ser fiel como mãe adotiva, ou ser fiel no cuidado como uma enfermeira. E essa aqui é a ideia de fidelidade, de alguém que promove o bem, de alguém que você pode confiar que vai cuidar bem de você. Então, a identidade principal daquela mulher estava fundamentada em 2 princípios: ser pacífica e ser fiel. E por que a gente está dando ênfase a isso, pastor? Porque no contexto feminino, acho que não só no contexto feminino, quando se fala de ser uma pessoa pacífica, quando se fala de ser uma pessoa da paz, tem muita gente que pensa assim: eu não quero confusão, pastor. Ou eu não quero me envolver nisso aí porque eu sou pacífica. Mas escute, às vezes é possível alguém confundir ser pacífica com ser omissa. Porque tem muita gente dizendo: eu não quero me envolver nisso. Olha, não me chame, não me envolva. Não, mas peraí, tem coisas que é inevitável a gente não se envolver. Ah, pastor, mas eu estou vivendo a minha vida, estou no meu canto, não estou procurando confusão com ninguém. Sim, mas às vezes a situação pode chegar até você, porque Deus sabe que precisa de alguém que não seja omissa, mas que esteja disposta a fazer o que for preciso para evitar o problema e para sanar a semente do mal, o veneno. Deixa eu dar um exemplo claro aqui. No Antigo Testamento, antes de eu citar a referência, vamos fazer um exercício mental aqui. Você está lá lavando os pratos, sei lá, varrendo o terraço, fazendo qualquer coisa. Imagine que você está num contexto do Antigo Testamento. Você é uma israelita e de repente passou por você uma pessoa e essa pessoa proferiu uma blasfêmia contra Deus. Eu conheço muita gente que olharia isso e diz: vou entrar porque eu não quero nem estar perto e tal. E de repente alguém diz: você viu que fulano gritou, que fulano disse ali? Não sei de nada, eu não quero me envolver. À luz da palavra, se você ler Levítico capítulo 5, versículo 1, a Bíblia vai dizer, eu vou citar, é bom citar? Levítico capítulo 5, versículo 1. Isso aqui é um exemplo para embasar essa ideia. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia. Peraí. Quem foi que pecou aqui? Eu vou ler de novo. Vamos raciocinar junto. E quando alguma pessoa pecar, fazendo o quê? Mas peraí, a pessoa que ouviu a voz de blasfêmia foi a pessoa que pecou? Quem foi que pecou? Foi quem blasfemou. Mas por que Levítico está citando aqui? A pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia. E qual é o pecado dela? Se ela só ouviu, qual foi o pecado dela? Omissão. Que a Bíblia diz: e quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se o não denunciar, o que é que vai acontecer? Levará a sua iniquidade, ou seja, quem blasfemou vai ser punida, e quem ouviu, quem soube e não fez nada, não denunciou, não levou o caso para ser tratado, vai ser punida também como o quê? Como cúmplice. Então tem situações que mesmo que a gente não procure, mas se chegou em nós, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Ah, pastor, mas o senhor está citando o Antigo Testamento. Bom, então eu vou citar para você Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz o quê? Que todo aquele que sabe fazer o quê? O bem... Peraí.
Quem sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado de omissão. Curiosamente, quando você vai estudar a palavrinha bem ali não é só o contrário de mal. Bem ali, quando você vai para o texto original, é o que é correto, o que é justo, o que deve ser feito. Ainda não captei totalmente, eu vou lhe explicar. Aquela mulher, foi ela que procurou estar perto de Seba? Foi aquela cidade que convidou, dizendo assim, Seba, vem para cá. Foi assim? Sabe o que é que a gente aprende aqui? Uma das primeiras lições que a gente aprende aqui, é que você e eu não temos o controle de quem vai se aproximar de nós, de quem vai se aproximar da nossa casa, da nossa família, da nossa congregação, da nossa igreja. Até porque no mundo que a gente vive, a gente está sujeito a ter contato com todo tipo de gente. Agora, se essa pessoa que tem um caráter semelhante ao de Seba, que vem para plantar uma semente de rebelião, de desobediência, se essa pessoa, não fui eu que chamei, pastor, foi ele que começou a visitar minha casa, foi ele que fez uma amizade com meu filho, foi ele que começou a convidar meu marido. Você não pode evitar que a pessoa apareça, mas você pode evitar que ele permaneça. Pode ou não pode? A influência de Seba vai até o momento em que aquela mulher toma uma posição. Não é a influência dele que vai prevalecer, não. Quem está entendendo diz amém. Amém. Deixa eu falar uma coisa interessante aqui. Quando Seba se refugia em Abel Bet-Maaca, e Joabe, que é o comandante da guarda, está o seguindo, ele chega até a cidade. Joabe não tenta nenhuma interlocução com os moradores dali, simplesmente cerca a cidade, começa a preparar a invasão. Aquela mulher percebe, pede para ter uma conversa com Joabe. Eu estou citando isso aqui porque eu acho isso aqui interessante. Ela conversa com Joabe. Normalmente, o que é que ela faria? Ela escutaria a proposta de Joabe, porque Joabe disse, eu não vim aqui, não tenho interesse de devorar a cidade, destruir o que é do Senhor. Não, eu vim aqui por causa de um homem que promoveu uma rebelião, se levantou contra o rei, e eu vim aqui para acabar com isso. Normalmente, qual seria a atitude daquela mulher? Então, Joabe, espera aí, eu vou entrar, vou conversar com o pessoal, com os anciãos, com os líderes, e o que eles me disserem eu vou te trazer. Mas ela não entra na cidade para discutir o assunto, porque ela já sabia qual era a solução, e ela apresenta a solução na hora. Por isso que eu quero citar isso aqui. Se você ler o versículo 21, diz assim, a coisa não é assim, isso é Joabe falando com ela. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este e retirar-me-ei da cidade. Então disse quem? A mulher. O que é que ela disse a Joabe? Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. Ou seja, quem deu a sentença foi ela. Joabe, fica tranquilo, porque no que depender de mim, eu corto a cabeça, ou falo para cortarem a cabeça desse infeliz. Mas Seba não vai trazer destruição para minha casa, não vai trazer destruição para minha cidade, não vai trazer destruição para minha família. Escuta isso, quem quer manter a paz, a saúde espiritual do seu ambiente, da sua casa, do seu casamento, da sua família, tem que estar disposto a usar a espada para cortar a cabeça de quem quer disseminar o mal no nosso meio.
Agora fica, não quero me envolver. Não, olha, não me chame. Não, querido. Se chegou para tu, tem que resolver. Por que a identidade dessa mulher é baseada em princípio? Porque se nós formos pautar as nossas ações, porque eu gosto de fulano, porque eu gosto de Beltrano, porque é um filho meu, não, porque tem um filho meu, pastor, que ele fez alguma coisa errada, mas é meu filho, eu não vou mexer. Não, querido. A nossa identidade tem que ser pautada em princípio. E quando a gente decide ser fiel, a gente é fiel. Pode ser meu parente, pode ser meu pai, pode ser minha mãe. Está errado? Aqui a gente faz o que é certo. Aqui a gente é fiel. Aqui a gente não abre mão daquilo que Deus espera de nós. Não podemos evitar que Seba apareça em nossas vidas, mas podemos decidir que ele desapareça. E atenção, Seba pode vir disfarçado, travestido de alguém com excelentes intenções. Normalmente o Seba é alguém que já viu a estratégia de Absalão. Absalão era aquele camarada que ia roubando o coração do povo, dizendo, o rei não vai te dar atenção não. Agora, se eu tivesse uma posição, eu resolvia a tua causa. Aí Absalão foi roubando o coração. Seba, ele promove uma ruptura, dizendo, nós não temos parte com Davi, começa a arrebanhar o povo. E normalmente esse tipo de gente, ele exerce influência com um discurso para atrair as pessoas, dizendo assim, tem muita gente ferida com Davi. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso aqui não é opinião minha, não. Isso aqui é Bíblia. Escute uma coisa. À luz da palavra, quem ama você de verdade vai estar disposto a te ferir por amor. Está lá escrito, fiéis são as feridas produzidas pelo que ama. Porque quem te ama de verdade vai dizer o que tu precisa ouvir. Vai. Eu tenho medo de quem aplaude demais. Eu tenho medo de quem abraça. Oh, minha amada. Oh, eu tenho medo disso. Porque quem quer o meu bem vai dizer o que eu preciso ouvir. E a Bíblia diz que toda correção, no primeiro momento ela entristece, mas o fruto dela é nos aperfeiçoar. Quem me ama vai me corrigir. Agora, tu sabe aonde é que Seba ganha espaço? É quando encontra uma geração de crente sensível demais. Eu estou tão ferida, pastor. Tem gente que acha que eu sou insensível, mas eu não sou não. É só porque, gente, quando eu olho para a Bíblia, mesmo que uma liderança sua em algum momento lhe fira, isso não nos dá o direito de guardarmos mágoa, rancor, ferir, não. A Bíblia diz que a gente ama, perdoa, suporta, porque igreja é família, e família a gente ama, família a gente abraça, família a gente suporta. Que é assim que Paulo chama a igreja, família de Deus. Mas Seba vem, procurando alguém que está ferido. Não, querido. Não. Escute. Seba, muitas vezes, vai aparecer como alguém que exerce influência.
Mas cuidado com a influência. Deixa eu falar uma coisa aqui. Seba, às vezes, pode aparecer até como alguém usado por Deus. Pode aparecer até como um profeta. Oh, querida, eu acho que eu vou mexer numa casa de abelha, pastor. Mas escute isso aqui. Segura um pouquinho, escute isso aqui. À luz da Bíblia, o falso profeta não é aquele que erra a profecia, não, vice? Um falso profeta, ele é conhecido como falso profeta, não é apenas, ou principalmente, não é pelo fato dele errar uma profecia. O falso profeta, ele é mais identificado, é pela influência que ele exerce. Sabe por quê? Porque um falso profeta pode acertar todas as suas profecias. E ficou ruim para dar glória, né? Escute isso aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha que legal, eu nem pedi para você dar glória, mas você deu. Sabe quem foi que falou isso? Um falso profeta? Balaão. E por que a gente fala? Porque a verdade, ela se sustenta por si. A verdade não é mais verdade porque foi dita por A ou por B. A verdade, ela é verdade, ela se sustenta em si mesmo. Mas quem proferiu essa palavra foi um falso profeta. Na verdade, o maior exemplo de falso profeta na Bíblia é Balaão. Tanto que em Apocalipse, todo o ensino que influenciava o povo para o mal, para o pecado, era chamado doutrina de Balaão. Deixa eu te falar, querido, quando você escuta as profecias de Balaão, são profecias lindíssimas de se ouvir, de se falar, e curiosamente, todas elas são fiéis. Olha aqui, olha uma profecia aqui de Balaão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria? Você lê o versículo 5. Então o Senhor, quem foi que pôs na boca de Balaão a palavra? Versículo 5. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse... Torna Balaque fala assim, aí você sai lendo. Se você ler ainda o versículo 21, essa profecia é linda. Balaão abrindo sua boca e dizendo: não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Se você vê o capítulo 24, ele vai dizer: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase de olhos abertos. Ou seja, o que Balaão profetizava era Deus que colocava na boca dele. Você lê, esse texto é lindo, isso é profecia dele, versículo 15 do capítulo 24 de Números. Então alçou a sua parábola e disse, não sei o que eu já li, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Isso é uma profecia messiânica. Sabe quem foi que profetizou isso? Balaão. Eu pergunto, as profecias de Balaão eram de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. A gente pode confiar no caráter de Balaão?
Não. Ai, pastor, mas Deus usa muito ele. Pastor, Deus usou, se cumpriu cabalmente. Você fica só com a profecia, mas não permite. Se ele está na tua casa e gosta de colocar a tua família contra o pastor da igreja, contra a liderança da congregação, ele pode profetizar, Deus pode cumprir cabalmente, mas a preocupação é com a influência de quem quer plantar semente de desobediência e de rebelião. A igreja que mais possuía dons espirituais era a igreja de Corinto. E era a igreja mais carnal. Uma igreja dividida em grupos. Uma igreja tolerante com o pecado. Uma igreja onde os crentes se colocavam na justiça mutuamente. E Paulo diz, não falta nenhum dom em vocês, aguardando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque às vezes eu fico preocupado, porque tem crente que Deus usou fulano cabalmente, é um profeta de Deus, é uma profeta de Deus. Mas a influência dela, a influência dele é boa? Mas ele é usado por Deus. Não abre teu olho não. Se você ler Deuteronômio capítulo 13, lembra que eu falei? Deus pode quebrar protocolo, mas Deus não quebra princípio. Quer ver um resumo disso aqui? Olha Deus quebrando um protocolo para provar se a gente guarda princípio. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecemos, que não conheceste, e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus faz o quê? Vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. O que é que Moisés está dizendo aqui? Se levanta-se um profeta no meio de vocês, com profecia ou com sinal, se o sinal se cumprir, Deus está quebrando um protocolo, porque esse profeta não é confiável, mas está permitindo que ele profetize, que se cumpra, que opere um sinal. Esse protocolo ele quebra, mas o princípio ele não quebra. Porque quando ele diz, se esse profeta que falou, que se cumpriu, que aconteceu, chegar para você com uma proposta que foge do que a palavra diz, Deus está dizendo, eu estou permitindo isso, em outras palavras, para provar você, para ver se você realmente ama o Senhor. Porque quem ama o Senhor não abre mão de princípio. Quem está entendendo, diga amém. Então concentre esse seu ferrão que Jeová lhe deu para ferroar Seba. Veio falar da minha liderança, veio falar da minha igreja, veio falar do meu pastor, veio trazer semente de discordância na minha cidade. Aqui não, Satanás. Pega o beco, porque aqui a gente é pacífico e a gente é fiel. A influência do mal não pode ser maior que a influência de uma mulher pacífica e fiel. Eu acho interessante, pastor, porque eles poderiam entregar Seba, toma aqui ele, faça o que você quiser. Poderiam fazer isso. Poderia matar Seba, passava a espada no coração e entregava ele. Por que a mulher decidiu? A gente vai jogar a cabeça dele, porque cabeça fala de autoridade. Cabeça fala de governo. Cabeça fala de influência. Qualquer ideia, pensamento, orientação que vem contrário e deixa eu falar outra coisa aqui que está no meu coração. Pastor, tem coisa que às vezes eu não consigo entender. Porque, olha aqui para mim, tem coisas que Satanás aprendeu no céu, que mesmo ele sendo oposição a tudo que Deus faz, mas tem dois princípios que o diabo aprendeu no céu, que ele conserva até hoje.
É o princípio da hierarquia, porque você vê que as classes espirituais demoníacas estão divididas em hierarquia, e o princípio da unidade. Até os demônios entendem que para atingirem seus objetivos tem que andar unido. Gente, quando eu paro para pensar que às vezes numa comissão a dirigente está dando uma orientação, aí tem alguém querendo ser do contra, querendo fazer diferente. Gente, até os demônios entenderam o que tu não está entendendo aqui. A gente anda junto, unido, é um propósito só, é um céu só. Oh, glória. Segura aí um pouquinho. Segura aí um pouquinho. O problema é que Seba só exerce influência aonde ele encontra espaço. Aí tu precisou levar lá uma correção, uma chamada, um ajuste. E tem gente que parece que ele anda vendo tua rede social para ver se tu vai colocar um desabafo lá no Facebook. Tem gente que levou uma coxa, bota logo um desabafo lá no status. Se você aprendeu sofrendo, não precisa ensinar batendo. Deixa de ser Nutella, rapaz. Segura, escute isso aqui. Quer ver uma coisa que você percebe acontecer muito no nosso meio? Aí você está lá fazendo um bom trabalho, Deus está abençoando, está frutificando, está uma bênção. Agora, tem muita coisa dando certo, mas tem uma coisa ou outra que precisa de um ajuste. Aí o teu líder vai lá para corrigir o que precisa de ajuste. Quem é maduro entende isso, mas a maioria diz assim, tá vendo aí? É perseguição, porque Deus está abençoando, aí vem logo para matar. Pelo amor de Deus, gente. Gente, o que é que Jesus ensina? Toda árvore que dá bom fruto, está dando fruto, então não mexe no bichinho não mexe nela não, porque está dando fruto. É isso que Jesus ensina. Todo galho, toda vara que dá fruto, o que é que meu pai faz? Ele limpa, ele poda, ele corrige, para quê? Para aperfeiçoar, para que dê mais fruto. Aí será que eu não posso ser corrigido pelo meu líder? Aí não, porque estão me perseguindo. Não, rapaz, é tu que tem que amadurecer. Vou dar outro exemplo aqui. Jesus tem que alcançar umas cidades. Pega 70 discípulos, divide de 2 em 2. Vão lá, dá as orientações. Não leve alforje, saúde, se não derem a paz, se não for digno de paz, a paz volta para vocês. Cure, expulse e prega o evangelho. Aí dá as orientações e eles vão. Depois eles voltam, dando o relatório. Voltaram felizes, empolgadíssimos. Senhor, olha, os demônios lá se sujeitaram a nós, e deu tudo certo, e foi uma bênção. Aí, se Jesus fosse um líder irresponsável, ele teria feito. Vocês atingiram o objetivo, está dando certo, não vou mexer não. Muita coisa deu certo, mas quando Jesus viu um ponto para corrigir, porque todo líder, ele não perde a oportunidade de ajustar e de corrigir o que deve ser corrigido. Fizeram tudo certinho, mas Jesus identificou um detalhe. Opa, tudo bem, foi tudo certinho, deu tudo certo, agora tem uma coisa. Essa alegria de vocês aí está invertida. Porque vocês não têm que se alegrar porque os demônios obedeceram vocês. A alegria de vocês é porque vocês têm um nome escrito no livro da vida. Mas corrigiu. Gente, a gente tem que ter cuidado com a influência de Seba. Porque Seba às vezes vai ser alguém aparentemente que se compadece de você. Soube que tu precisou levar uma correção, aí vai dizer, está te perseguindo. Gente, olha aqui para mim, por favor. Eu sou um pastor jovem, eu sei disso.
é perfeitamente compreensível pela minha inexperiência. Eu estou começando há pouco tempo. Então, mesmo que a gente se esforce, a gente pode se equivocar pela empolgação, pela inexperiência. Ninguém tem dúvida de que Josué foi escolhido por Deus, mas você vê Josué em alguns momentos se precipitando, e Deus, quando chama alguém, ele sabe disso. Aí o que acontece? Em algum momento que o meu líder precisa me corrigir, precisa me ajustar, aí eu vou fazer o quê? É muita perseguição. Não, é uma... Gente, tem casas onde os filhos estão adoecendo. Por quê? Meu pastor me corrigiu, aí eu pego, transfiro para os meus filhos, às vezes na mesa do jantar, na mesa do café, a minha insatisfação. Isso é assassinato espiritual. Eita, ninguém dá glória nessa hora, pastor. Eu tenho que ser suficientemente maduro para, ainda que a correção não esteja produzindo o efeito que eu gostaria, mas lá na frente ela vai produzir. Vai trazer um peso de glória, e essas coisas a gente não transfere para quem está ao nosso redor. Estou concluindo, mas escute isso aqui que eu quero concluir com esse pensamento. O ponto inicial de todas as desgraças, ou das principais desgraças que vieram sobre a vida de Davi, como consequência do seu pecado, o ponto inicial foi um conselho maligno. Jonadab, que era sobrinho de Davi, primo de Aminon, primo muito próximo dele. Jonadab percebe que Aminon está lá, emagrecendo, deprimido, tal. O que está acontecendo? Aí Aminon, não, é porque eu amo minha irmã, era meio irmã dele, né? Amo minha irmã Tamar e não posso fazer nada. Aí Jonadab dá um conselho para ele. Finge que tu está mal, está doente, diz que tu não come comida de ninguém, só come se for da mão de Tamar. Você conhece, escute isso, a partir de um conselho mau, de uma má influência, olha o que aconteceu. Um estupro em um ambiente incestuoso, uma vingança que resultou em um homicídio, uma ruptura familiar, uma rebelião. A rebelião de Absalão, que quando parece que com a morte dele está se acabando, ainda que as dores não estão acabando, porque Davi está lá chorando, gritando, Absalão, meu filho, quem me dera que eu morresse no teu lugar. Mas, não obstante toda essa angústia, aparece um Seba. O que começou com um conselho mau, de uma má influência, terminou, sabe como? Com um conselho bom de uma mulher sábia. Aquela mulher, eu vou me posicionar. Eu vou cortar o mal pela raiz, eu vou mandar cortar a cabeça. Se veio para trazer esse tipo de sentimento para o meu povo, para a minha cidade, para a minha casa, para a minha família, para a minha igreja, depender de mim, ele fica sem a cabeça hoje. Ai, pastor, o senhor não está sendo muito sanguinário, não. Você que escolhe. O Novo Testamento teve um casal que a mulher poderia ter feito toda a diferença. Deus nunca mandou os crentes do primeiro século venderem as propriedades, mas eles decidiram isso, motivados pelo sentimento de que Jesus ia voltar muito rápido, decidiram vender tudo lá em Jerusalém, as propriedades, para dividir com todo mundo. Aí aparece um cidadão chamado Ananias, dizendo, vou vender, mas eu vou reter uma parte aqui. E a Bíblia diz que a mulher dele, Safira, soube. Se Safira fosse uma mulher de princípios, ela poderia ter evitado uma desgraça dentro de casa. Ela poderia ter dito, não, meu filho, a gente é crente. Se você vendeu por tanto, diga que foi tanto. E ela ainda teve a oportunidade de se arrepender. Que Ananias morreu 3 horas na frente dela. Quando ela está sendo confrontada pelo apóstolo, ele dá a oportunidade, ela vai e confirma a mentira que foi feita junto com o esposo. Porque Safira poderia
Isso aqui é uma conjectura, mas de repente ela poderia, não, eu não vou bater de frente porque eu não quero ter problema com meu marido. Só que, gente, princípio nós não negociamos. Não adianta tu ter paz com quem está errado e perder a tua paz com o dono do céu. Eu quero é poder pegar meu pão, meu cálice. Eu quero poder olhar na cara, no olhar dos meus líderes. Eu quero poder sentar com a minha consciência tranquila de que eu estou em paz comigo mesmo. Eu tenho meus princípios. Eu sei o que eu aprendi. Eu sou pacífico, eu sou fiel. Eu sou alguém em quem se pode confiar. Estou em paz comigo, estou em paz com o meu povo, estou em paz com meu Deus. Ser pacífica e ser fiel é ser assim.